Boa noite. Estou vendo a solicitação aqui já para o Geraldo, para a gente iniciar aqui. Fala, Geraldo, beleza? Show? Beleza. Só pegar uma aguinha aqui e esperar a galera entrar aí rapidinho, é o seguinte. E aí, gente, beleza? Boa noite. Vai chamando aí a galera aí, divulgando. Eu vou dar uma divulgada aqui rapidinho, por 10 segundos. E a gente começa, beleza? Tô à disposição, velho. Manda ver. Deixa eu aumentar aqui o volume do restaurante. Você só confirma para mim se o som tá legal, se meu som aqui tá bom. Eu tava achando ele um pouco baixo. Você tá falando perto do microfone ou tá falando no fone do computador? Eu tô aqui no microfone do fone. Tô no celular, velho. Tá. Você quer que aumente um pouco? Se puder aumentar um pouco o fone do base do fone. E agora? Melhor? Tá dando pra ouvir legal. Melhorou? Tá dando pra ouvir legal. Tá sim, tá dando pra ouvir legal. Só dar uma lembrada aqui na galera aqui do grupo e a gente já começa. Vou colocar meus outros grupos aqui. Oi. Vamos nessa então. Vamos nessa. Eu mandei lá nos grupos pra galera entrar. Tá me ouvindo? Eu tô. Tá show? Então vamos começar, Geraldo. Depois a galera vai entrando aí. Isso. Vamos começar falando então sobre como a gente começou com esse lance da Espanha, como a gente conheceu isso, para a gente dar uma entrada, né, de como é que a gente chegou nisso e aí depois a gente começa a desenrolar as coisas do consumo crítico e onde a gente chegou hoje em dia. Aí eu queria até que você começasse falando um pouquinho, que eu queria conhecer um pouco melhor como é que foi a sua trajetória também. E você me falou bastante já, né, sobre o lance da comunicação e tudo mais. É uma né, história longa. É uma história longa, mas assim, resumidamente, eu tenho... A minha vida ela é trançada por essa história de conhecimento de planta desde a infância, né? Convívio com caiçaras e rangos de região litorânea e tal. E, de repente, a partir de 2001, eu vim morar aqui em Bertioga. A gente começou a desenvolver um trabalho em rádio com receitas, principalmente de fitoterapia de Mata Atlântica e tal. E no meio disso entrava rango, né? E, enfim, o tempo foi passando e há uns 8, 10 anos atrás aconteceram umas tragédias que a vida sempre traz, né? E eu acabei me vendo numa situação de completa
completa falta de recurso, não só de grana, mas de apoio de pessoas, enfim. E comecei a lançar mão das punk, ou o que na época eu conhecia como algo parecido com punk, para dar conta da minha alimentação. Eu já tinha algum entendimento de alimentação viva, então fazia alguma coisa de germinação de semente e tal, e a minha vida durante uns bons 5 anos foi só isso, né? Semente germinada, punk, farinha, banana e vamos que vamos. E aí, cara, que isso acabou instigando uma grande curiosidade, né, nessa área. Aí, um belo dia eu estava dando aula, eu já vinha dando curso de um monte de coisas, e de repente eu estava dando oficina no SESC, estava dando aula aberta pela cidade, porque, assim, além de outras coisas, nós somos muito ricos nisso aqui em Bertioga, né? Aliás, o litoral brasileiro todo é muito rico em espécies comestíveis em geral e medicinais também, tá? Então, resumidamente, a história é essa, tá? Na verdade, o entendimento que eu tenho de punk é fruto do perrengue. Pode crer, pode crer. E também por isso que você cada vez mais foi entendendo esse lance do consumo crítico, né? E tudo mais, né? Todo esse olhar, né, que a gente vai desenvolvendo para a real necessidade, né, de onde deve ser direcionado esse conhecimento, né? Porque eu vejo muito isso também no Valdeli, né, nesses livros aí dos grandes gourmets e tal, né? Fala aí, gente, beleza? Boa noite. Vi que o Léo entrou aí, Maiara também, boa noite. É, é, esses grandes restaurantes gourmets, né, que ficam assim, glamorizando os pratos, né, e tal, e coisas assim caríssimas, né, que na verdade elas têm que ser popularizadas e colocadas ali inseridas dentro do dia a dia, do cotidiano das pessoas, né, não uma coisa que fica ali como se fosse, oh, nossa, só vou consumir isso se eu for num restaurante e tal, né. Tem que ser uma coisa muito mais direcionada mesmo para quem necessita e para a questão mesmo da nossa soberania alimentar e da nossa até mesmo dos agricultores, né, entenderem o potencial que muitas vezes eles estão desperdiçando, né, quando eles não exploram, né, plantas que têm um grande potencial comercial e muitas vezes eles caem na repetição, na monocultura da mente mesmo, né? Está sempre plantando café, sempre plantando banana, sempre produzindo a mesma coisa ali, né? E não abre o olho para uma possibilidade comercial enorme que existe, né? Eu vejo isso muito assim nos lugares que eu frequento, né? Que eles plantam sempre a mesma coisa, né? É difícil eles perceberem uma coisa diferente assim, e focarem nessa diversidade, nessa biodiversidade tão rica que a gente tem, né? É muito interessante. A gente tem muito a crescer nisso ainda, né? A mudar a mente das pessoas nesse sentido, né? Eu vejo isso muito ainda. Demais, porque nós temos uma cultura inteira colonizada por um mercado de alimentos que não é o nosso mercado nato aqui do país, né? Então, é aquela velha história que o próprio Valdeli traz. Olha, nós temos 9.000, 10.000, sei lá quantas mil espécies comestíveis, e você vai ao supermercado e você acha 120. E essas 120, via de regra, são aquelas do cardápio neoliberal. Muitas delas chegam a nós de navio, né? E são transgênicas e assim por diante. E aí tem um outro aspecto que você coloca, que eu acho que já encaminha a gente para a conversa do consumo crítico, que é a possibilidade da gente se emancipar através do conhecimento, né, Juliano, e deixar de consumir determinadas coisas, né? Então, não é porque tem melancia o ano inteiro no mercado que eu vou comer melancia o ano inteiro. Talvez eu deixe de comprar melancia e me divirta com algum fruto de Mata Atlântica, como alguma coisa que eu tenha plantada no meu quintal, como uma carambola, uma grumichama, uma pitanga, né? E assim, sem custo, né? Ou pelo menos com um custo bem reduzido, quando é o caso da gente produzir o alimento ou coletar esse alimento na nossa região, né? O problema, essencialmente, é urbano, né? Quer dizer, quem mora dentro da cidade dificilmente encontra esses alimentos. E daí é que eu acho que tem um mercado incrível desperdiçado, cara. Porque dentro das cidades, você oferecer um alimento de qualidade, sem veneno e nativo, assim dizendo, acho que é garantia de venda. Pode crer. Não, total, total. E é muito pouco explorado, né? Realmente é uma coisa assim. Eu mesmo comecei muito nesse sentido, né? Quando eu comecei a fazer muda para vender, eu levava as mudas para vender aqui na praça aqui de Maricá, né? E aqui em Maricá meio ainda bastante área rural, a maioria das pessoas assim moram em casa, tem quintal nas suas casas, né? Então assim é um lugar assim que
que as pessoas ainda têm algum acesso à natureza, né? E aí, eu colocando as mudas para vender e tal, eu vi as pessoas ali, muitas vezes assim, falando, pô, tá brincando que você tá vendendo isso? Isso aí tá na esquina da minha casa, isso aí nasce em qualquer lugar e tal. E eu meio que tinha que suar a camisa ali, né, para poder mostrar para a pessoa a importância daquilo ali, que era uma variedade que estava, muitas vezes, por exemplo, a Beldorega que eu vendo muito, né, era uma planta que é uma variedade selecionada para o consumo humano, né, então é uma planta diferente do que você encontra normalmente por aí, né. E aí, enfim, também tem a questão dela estar limpa, né, dela ter sido cultivada ali, dela não estar contaminada com nenhum micro-organismo, enfim, nenhuma doença, né, isso também dá um valor maior e tal. Então, tipo, eu tinha que explicar muito para as pessoas, né, o valor daquilo ali para elas realmente comprarem. Aí depois eu comecei a levar para o Rio de Janeiro, né? Fui vendendo no Rio as paradas, né? As coisas. E a recepção das pessoas é totalmente diferente, né? A pessoa olha e fala, nossa, que isso? Eu nunca vi essa planta na minha vida, o que que é isso? Eu quero e tal, não sei o que, sabe? É uma coisa muito mais tonteante para a pessoa que não tem contato com a natureza, né? Então é exatamente isso, né? A gente tem muito ainda para explorar e para fazer as pessoas entenderem a importância disso e também de deixar de consumir as coisas que estão no mercado, né? Porque o valor nutricional das coisas que estão no mercado é muito menor, né? É, o valor biológico, né, das coisas que estão no mercado é muito menor quando elas são alimentadas com fertilizantes químicos, enfim, uma série de coisas ali que acaba reduzindo o potencial biológico e nutricional das coisas que a gente encontra no mercado, né? E isso é essencial para a nossa saúde, né? A gente é feito de micronutrientes, né? Se a gente não consome esses nutrientes, a gente acaba, né, tendo falta deles e ficando doente e tudo mais, né? Então, é muito importante a gente valorizar isso, cada vez mais resgatar esse conhecimento e estimular que os agricultores façam isso, né? E cada vez mais isso tem que ser explanado, né? E mostrado a importância disso, porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer, né, cara? A verdade é essa que você falou, né? A questão da colonização da nossa cultura é muito grande, né, cara? A gente é uma coisa que está muito embaixo do nosso nariz, né? É a dominação pela boca, né? A gente é realmente dominado pela boca. É uma coisa que um aluno que eu tenho, né, o Yoav, ele falou quando eu fui lá, ele falou assim, depois que você começa a estudar essas coisas, você entende por que que a gente faz festa de aniversário e bebe Coca-Cola, né? Por que que a gente faz festa de aniversário e se intoxica, né, com a alimentação, né? Justamente por isso que a gente é totalmente colonizado, né? Ficar na frente da televisão, vendo aqueles comerciais, vendo aquelas coisas ali que vão te fazer comprar tudo aquilo que está no pacote deles, né? Impressionante. Mas tem muita gente se tocando, né, Juliano? Então, assim, as pessoas começam a entender que a saúde ela é um valor a ser considerado, né? E quando você começa a se preocupar com a sua saúde, óbvio que a alimentação ela entra na conta e você quer saber o que que você está mandando para dentro. E aí entra a questão do consumo crítico, né? O consumo crítico, para quem não sabe, é uma evolução dos processos de consumo consciente, que historicamente são baseados nas informações fornecidas pelos fabricantes, pelos fornecedores, pelos vendedores, tá? O consumo crítico ele vai além. Ele permite a você um trabalho de pesquisa, não só do produto que você está consumindo, mas dos impactos que esse produto eventualmente causa durante o seu ciclo de vida e da forma como ele é produzido. Então, no caso de um alimento, você pode até ler na caixinha, olha, isso aqui é feito com milho X e o milho tem tal, tal, tal nutrientes, mas você não tem clareza da procedência do que você está comprando. O consumidor crítico, ele vai atrás da produção mais próxima, ele vai atrás do pequeno agricultor, ele vai atrás do cara que entende de punk no bairro. Por quê? Porque ele sabe de onde está vindo aquilo que ele vai mandar para dentro, né? E aí é a velha história, né? A gente sempre fala, se você soubesse como é feita a salsicha, você nunca mais comeria salsicha na sua vida, Nunca pode crer. Total, né? total. A mesma coisa com alimento. Se você sabe que o seu Manuel do quarteirão de cima tem uma horta e ele produz uma verdura legal de forma orgânica, sem venenos e tudo mais, para que você vai comprar isso no supermercado, velho, sem saber de onde vem, com que água foi regada, como foi transportado e tudo mais, tá? E aí você começa a fazer associações de valores também com a sua saúde. Você fala, tá bom, eu estou comprando um produto que talvez não seja tão barato, mas quanto eu estou pagando nisso pela minha saúde, né? Exatamente. O mercado ele vive do autoatacado e o autoatacado nem sempre é saudável, né? Então são questionamentos que a gente precisa fazer. Total, total. 100%, cara. É muito E sério isso, assim, né, a cara? gente está entrando
Muito sério, velho. Inclusive porque nós estamos entrando num momento, assim dizendo, muito difícil. A pandemia trouxe uma realidade para a qual ninguém estava preparado, né? A maior parte das pessoas entendeu que não mora, só se hospeda, porque não tem espaço em casa para viver dentro de casa, né? Lógico que isso trouxe um comprometimento ao modelo de consumo, porque as pessoas não estão mais comendo na empresa, não estão mais comendo na rua, elas estão comendo em casa. E comer em casa não dá para ser uma festa eterna de comer junk food comprada no supermercado para sempre, porque sai caro. Os empregos estão dançando, né? Vamos concordar, as pessoas estão com maiores dificuldades de renda. Ou seja, é um momento muito importante para quem quer dar uma cambalhota, né? E buscar um conhecimento que lhe permita a máxima autonomia, né? E não é só na alimentação, é na alimentação, é no autoconhecimento, é no trabalho com a saúde pessoal e da família, no autocuidado. Então, por exemplo, eu sei que o Juliano ensina a fazer tintura. Velho, para que você vai sair comprando remédio por aí se você pode você mesmo manipular a sua tintura? Principalmente para casos mais cotidianos, né? O lançar mão do uso, por exemplo, de chás. Não sei se alguém já contou para vocês, mas o Brasil é feito de fitoterápicos. Nós sobrevivemos enquanto nação até o século XX graças à fitoterapia, graças às plantas medicinais do nosso país. Tá? Esse conhecimento ele precisa não só ser resgatado, como preservado, e nesse momento em que nós estamos adentrando a uma grande crise que envolve também o aspecto econômico, as pessoas vão se dar melhor, vão se dar bem à medida em que elas tiverem mais conhecimento, no sentido de dependerem menos do mercado, da indústria farmacêutica, da indústria de alimentos, da indústria em geral, né? Mesmo porque até de desabastecimento já estamos falando. Para quem não reparou na real, até a tal da inflação, que é coisa do pessoal de cabeça branca, está voltando. Ou seja, a autonomia ela é muito bem-vinda, né? Então, você saber o que você come, onde você colhe isso que você come, poder, eventualmente, se você tem um teco de quintal, produzir alguma coisa do que você vai comer, né? Ou ter um processo comunitário de produção no seu bairro que permita a todos acessarem esse alimento. Ou seja, eu acho que há um lado bom de tudo isso que está acontecendo, que vai levar as pessoas a buscarem alternativas mais sustentáveis para si mesmas, no sentido de menor custo e maior ganho, e o ganho no sentido mais amplo possível, né? Não é mais uma questão de ganho na ponta do lápis. Porque, vê a qualidade de vida de quem pode lidar com terra, de quem pode frequentar um pedaço de mata, né? De quem pode ter tempo de preparar seu alimento, seu remédio em casa. Eu já vou aproveitar para fazer um comercialzinho. A gente amanhã vai fazer uma live sobre a emancipação pelo afeto. É um coletivo de consumo crítico que a gente tem em Santos. E um dos questionamentos que a gente traz é esse. As pessoas dizem que não tem tempo para nada, mas elas têm tempo para trabalhar, né? Na hora de fazer o seu próprio remédio, esse tempo é um investimento que você está fazendo em você. Então, é um reaprendizado. É você reaprender a fazer a sua comida, reconhecer a sua comida e falar, cara, eu estou cuidando de mim, isso que eu estou preparando é para mandar para dentro do meu corpo. Mesma coisa no caso de um medicamento do caseiro que você prepare, e aí entra a relação afetiva, porque está todo mundo amarrado em casa, né? Então, o cuidado entre as pessoas também tende a ser um valor, a se desenvolver, a se recuperar, né? Nesse processo todo. Porque, vamos falar sério, é uma situação muito difícil para uma população urbana que nunca precisou ficar em casa. A vida das pessoas sempre foi na rua, comer na rua, trabalhar fora o dia inteiro. Tal. De repente, tanta gente amarrada em casa, com sua movimentação limitada, viagens limitadas, muitas vezes família com filho e tal. Então, esse cuidado ele acaba ocupando um espaço importante. E é lógico que a alimentação é fundamental nisso, né, Juliano? E aí não é só o que você produz, são as alternativas que você pode buscar, por exemplo, entendimento de alimentação viva, germinação de sementes, preparo de sucos, de leites, enfim, essa praia que você domina toda, né?
Então, assim, eu acho que nós estamos diante de um desafio muito importante na área de consumo, que é justamente entender até onde vai a nossa dependência do mercado, porque em muitas situações o mercado vai inclusive nos deixar na mão. Já está acontecendo, Sim. já tem desabastecimento de algumas coisas acontecendo, tá? E aí, como é que vai ser? Essas coisas, eu não posso ficar sem. Será mesmo que não pode? Com certeza, Não é cara, com isso, Juliano? certeza. 100%, cara. Eu lembro daquela greve dos caminhoneiros, né? Isso me faz muito lembrar daquela greve dos caminhoneiros, fatídica greve dos caminhoneiros, onde um alface foi a R$ 10, né? Um alface foi a R$ 10 e assim, as pessoas não sabiam literalmente como ia ser, né? Tava uma coisa assim, né, tenebrosa. E, pô, eu me lembro assim que eu tipo, tava super tranquilo, assim, sabe? Com minhas coisas aqui em casa, tal, as coisas que eu plantava, as colheitas que eu fazia. Eu ficava pensando assim, cara, quem comprou uma Beldroega nessa época, naquela época que eu tava vendendo as paradas, se deu bem. E tá aí produzindo uma Sim. salada, né? Quem escutou aquilo que eu tava ensinando naquela época, mano, se deu muito bem, entendeu? Porque pegou a mensagem. E antes disso, né, antes desse lance da pandemia, aconteceu um evento que eu fui lá aqui em Niterói, que foi o New Flow Festival, né, que era um festival sobre sustentabilidade e tal. E aí, nesse festival, né, eu falei exatamente, cara, eu pintei mais ou menos exatamente o que aconteceu durante a pandemia, né? Eu falei para as pessoas, cara, a gente não deve estar morando em um lugar trancado em um quadrado de cimento, sabe? A gente está totalmente dependente do sistema. Qualquer coisinha que der errado no sistema, qualquer coisa, mano, acabou, teve greve de caminhoneiro, aconteceu uma pandemia, uma doença, aconteceu uma greve, uma guerra, entendeu? Qualquer coisinha que der ruim, um desastre econômico, um abalo econômico, qualquer coisa, mano, você tá trancado em um lugar de cimento, sem comida, sem nada, entendeu? Então, tipo, é uma situação de extrema dependência muito perigosa para você se manter, entendeu? Não é legal você se manter nessa situação, né? É bom a gente cada vez mais pensar em sair fora disso, né? E aí tem Mas está tem um acontecendo. vídeo que é ótimo, né, cara? Que aquele eu esqueci o nome exato agora, mas servidão. A galera que está Servidão assistindo aí vai voluntária. lembrar, André vai lembrar. Servidão, Servidão voluntária, servidão, né? servidão voluntária, mano. Isso é incrível, que a gente se auto-escraviza, né, cara? Se deixa Total. escravizar, né? Quando a gente olha, as nossas casas são verdadeiros ninhos, né, cara? São caixinhas de fósforo mesmo, a gente se Armadilha, né? deixa colocar, né? Então, de certa forma, né, o que coloca pra gente isso, né, é responsabilidade em nós mesmos, né? Que, na verdade, nós não somos os coitadinhos que o sistema faz com a gente, né? Nós somos os fracos que se deixam escravizar, que realmente não buscam a libertação, não buscam a própria autonomia, né? Não buscam o autoconhecimento, né? E isso é muito interessante, né, cara? A gente cada vez mais buscar essa libertação e entender que uma coisa que eu estava até falando ontem com o Orlando, tem até aquele filme, né, no Bacurau, que chega a hora que eles falam assim, nós estamos sendo atacados, nós estamos sendo atacados. E é realmente isso, né, cara? A gente está sendo atacado, literalmente, né, cara? A verdade é que as pessoas não se deram conta disso ainda, né? Mas é uma estratégia de massacre mesmo, né? De destruição em massa, né? Literalmente, que a gente está vivendo. E eu acho que as punks são, cara, uma grande alternativa para isso, né? Com É certeza. um, é um grande achado, né, para gente, para quem busca isso, para quem busca essa libertação, para quem busca esse conhecimento, né, se aprofundar nas punk é a saída, cara, porque o que está posto é isso, o que está posto é a gente realmente ser dominado pela boca e ficar dependente do sistema para sempre, né? Sim. Então, quanto mais a gente cria estratégias e se associa com pessoas que estão nessa busca, conhece pessoas que, né, têm esse tipo de conhecimento e desenvolvem isso, estão cada vez mais tentando isso e propagando esse Sim. conhecimento, mais a gente tem essa capacidade de trazer isso para a nossa vida, né, de aplicar isso na nossa vida. E é aquilo que eu falo, né, uma coisa que eu vejo muito ultimamente a galera falando também, que são os dois remos da coisa, né? Você tem que os dois remos da canoa, né? Tipo, você tem que estudar, né? De um lado você tem a teoria e do outro lado você tem a prática, né? Se você só estuda, você vai rodar em volta de você mesmo, né? Então, tipo, Sim. a gente tem que aplicar as coisas que a gente estuda, né? Não adianta a gente só ver os conteúdos, tal, ver uma coisa ou outra, né? E não fazer as coisas, senão a gente acaba não tendo noção da importância daquilo ali real para nossa vida, né? Então, eu acho que é bem por aí, né? E a Sim. ideia do curso online é justamente essa, né? Passar um conhecimento teórico, mas ao mesmo tempo prático, né? Que você
vai ter esses potenciais todos, né, de se libertar realmente do imperialismo agroalimentar, pelo menos traçar uma linha, né, que seja viável para você começar cada vez mais a se estruturar nesse sentido, né? É Sim. muito importante a gente fazer isso, né, Não, e cara? Se a gente não assim, fizer isso, ninguém vai fazer isso pela gente, né, cara? Se a gente não, é uma coisa que eu falo muito, né, que se você não mudar, ninguém vai mudar por você, né? Não adianta. não. E é isso, né? É a sua vida que está em risco, né? Sua saúde, né? Sua segurança alimentar e da sua família também, né? Sim. Então é realmente uma coisa muito séria, cara, uma coisa de sobrevivência mesmo, né? Não é nenhum exagero que eu estou falando aqui, é a pura realidade mesmo, né? Extrato da realidade que a gente vive. Olha, cara, tem muita gente saindo dos grandes centros. Lógico, isso é uma questão de privilégio também, né? Quem pode fazer um projeto de sair está saindo. Eu estou constatando isso na minha cidade. Nós estamos hoje em Bertioga, ainda não é temporada, mas nós estamos com certeza com 30 mil habitantes a mais do que o normal, de pessoas que vieram passar pandemia aqui ou vieram morar aqui por causa da pandemia. E essas pessoas, com certeza, vieram em busca de algo mais do que elas tinham na cidade, nas suas caixinhas de fósforo, no seu modelo de vida e trabalho. Elas chegam a cidades distantes dos grandes centros e dão de cara com vegetação, dão de cara com fauna, dão de cara com uma cultura local que ainda é mais preservada do que aquela que é vigente na grande cidade. Então, quando a gente fala em punk, o Juliano, também existe essa coisa do fazer punk, né? Não só você identificar o que é punk, mas aprender a cozinhar de uma forma punk, de uma forma não convencional, né? Fazer um uso mais completo e mais complexo dos alimentos, aproveitar sobras, né? Entender que há uma culinária que está esquecida, que não tem nada a ver com essas tortas de bolacha que a gente acaba fazendo na vida urbana, né? E que existem ingredientes de verdade que a gente pode se apropriar e voltando de uma certa forma a um olhar de natureza. Então, assim, se você sai da cidade, uma das coisas que volta com muita força é a ideia da sazonalidade, porque você tem mais contato com o clima, e nós não podemos deixar de falar também em mudança climática nessa história, mas depois, né? Você tem mais contato com o clima, você tem mais contato com os ciclos de produção dos alimentos, né? Então, nós estamos em época de goiaba, é época de fazer goiabada, é época de fazer torta de goiaba, é época de fazer, botar no cardápio a goiaba. Isso você não vai ter o ano inteiro, né? Daqui a pouco é época de gravatar, aqui é festa quando rola gravatar, todo mundo faz xarope, curte pinga, não sei o quê, não sei quanto. Então, quando você começa a travar contato com essas coisas, não é algo linear que te leva de uma não informação apenas a uma informação, uma identificação de uma planta. Há todo um universo que cerca esse fazer, esse consumir essa planta. Porque uma coisa te leva a outra, né? E é muito bacana porque você acaba entendendo pelo aspecto também da ciência, da nutrição e tudo mais, a função daquela planta na sua alimentação. Não é só ir lá identificar, né? Hoje, voltando aí à questão de consumo crítico, nós podemos buscar informações além do que nós temos tradicionalmente para tudo praticamente que nós lidamos. E a planta é a mesma coisa. Então, pô, de repente, olha, talvez eu não tivesse tanta informação científica, nutricional, sobre grumichama, até há determinados anos atrás, 2, 3 anos atrás. Hoje você já tem um exército de gente fazendo estudos sobre grumichama, né? E Total. buscando qual é o nutriente, qual é o princípio ativo, não sei o que, não sei quanto. Junto a isso entra o impacto medicinal, que também, olha, dá para usar folha de grumichama para isso, para aquilo, jambolão, a mesma coisa, tal. Uma coisa acaba levando a outra, né? E aí, Juliano, entra num aspecto que me atrai muito nessa conversa, que é o conhecimento popular, né? No momento em que você acessa esse universo, automaticamente você está voltando para o Brasil, né? Essa parte espoliada, essa parte que é tirada da gente com o alimento, aspas aí, neoliberal, com alimento de supermercado, ela vai voltando conforme a gente encontra com essa informação popular, com essas espécies populares. Porque, não tem novidade, você até pode falar em gourmetização,
né? Mas qual é a gourmetização de um jambolão, cara? De uma carambola? Né? São frutos extremamente populares, corriqueiros, em qualquer lugar você acha, tá? E aí, bicho, aqui eu tô percebendo, né, coisas de gente que ficou tanto tempo fora, né, dessa realidade natural. Meu, tem cara aí mais velho que eu voltando à infância, roubando fruta, né? Aproveitando a época, aproveitando a safra. Por quê? Porque saiu do massacre urbano, tá? Então, essa coisa do êxodo também eu acho que faz muita diferença, Juliano. Se eu fosse sair hoje de São Paulo, eu me prepararia melhor do ponto de vista de conhecimento. Se eu pudesse criar uma estratégia para sair, um curso desses, bicho, com certeza. Meu, quando eu cheguei aqui em Bertioga, não tinha nem internet funcionando direito. Eu vim com os meus livros do Panisa debaixo do braço, a farmacopeia, não sei o que, não sei quanto, entendeu? E minha guia era essa. O conhecimento que a gente tem à disposição hoje é um negócio fantástico. Você poder acessar isso sistematizado, pô, cara, é genial. É por isso que eu estou, sabe, assim, animado com essa história do curso também, né? Porque, para além da admiração que eu tenho por você, né, pela sua experiência dentro desse campo, até com o olhar político que você tem sobre tudo isso e tal, eu estou vendo nisso, você está criando um instrumento que vai ser muito útil para as pessoas. Total. Porque a proposta é de emancipação, não é você não está aí para ensinar, olha, essa planta é isso, esse chá serve para aquilo e tal, né? Quer dizer, é algo bem mais complexo. É uma nova forma de pensar. Justamente, cara, Né? bem dentro daquilo, a gente até conversou um pouco antes sobre isso, né, e até te falei sobre aquele lance do Foucault, né, da questão da estética da existência, né, da gente planejar a nossa existência de uma forma muito bem traçada, né, onde a gente transforma a nossa vida em uma obra de arte, né, a gente, né, o artista, ele deixa de ser quem pinta um quadro e passa a ser quem coloca a sua vida, né, de uma forma muito bem planejada, de modo que ela se torne uma obra de arte, né? Então, isso faz dar um valor para a sua vida, para a sua existência muito maior, né? Então, é interagir com essas duas realidades, né? Compreender a complexidade do que a gente tem, né? Acho que uma coisa que o Foucault também traz que é muito interessante é essa questão eu esqueci o nome do termo, é heterotopia o nome do termo, que é assim, a gente tem uma realidade realmente muito, muito castradora, né, e difícil de lidar, né, que é a realidade do imperialismo agroalimentar e da gente estar sendo dominado. E a heterotopia, na verdade, seria a gente, então, aplicar a utopia na realidade no mundo que a gente vive, que é justamente isso que eu vou passar no curso, né, apesar dessa complexidade da dominação e do quão difícil é ser livre disso, existe uma possibilidade real de você fazer isso. Por mais que ela não seja 100% efetiva no início, né, mas você cada vez mais vai progressivamente caminhando nesse sentido. Eu sinceramente, não tenho dúvidas disso, porque o que eu fiz aqui em casa, o que eu venho fazendo, né, de ir cultivando as plantas, vim colocando as plantas aqui e tal, e vendo o desenvolvimento delas, por exemplo, banana, praticamente, hoje em dia eu praticamente não compro mais, né, sei lá, acho que 80% do que eu consumo aqui de banana é do que eu produzo. Já coloquei aqui uns 15 pés de laranja, então eu sei que daqui a uns 2, 3 anos eu não vou mais comprar laranja, por exemplo, também. Né? Jaracatiá tem mais de 30 pés aqui, então, pô, futuramente eu vou ser um dos maiores produtores de jaracatiá do Rio de Janeiro, com certeza. Pitomba também, coloquei quase mais de 100 pés de pitomba aqui em casa, então eu sei também que no futuro próximo eu vou estar produzindo muita pitomba. Enfim, além das punk que eu estou aqui produzindo, né, sempre, né, as punk aqui, uma coisa que eu acho também muito interessante nisso tudo é o quanto elas produzem em pequeno espaço, né, cara? Com pequeno espaço você consegue ter uma produção muito grande, porque elas são plantas perenes, né, que estão sempre ali se reproduzindo. Então, você está tirando um pouquinho, ela estava rebrotando, tirando e rebrotando, tirando e rebrotando. Então, é uma coisa que é muito eficiente, né, cara? A eficiência delas é incrível. Então, quando você soma esses conhecimentos todos e vai entendendo a aplicabilidade disso na sua alimentação e no quanto isso realmente te liberta, né? Porque, cara, eu lembro antigamente eu ficava totalmente inseguro com a questão de eu adoecer, né? Eu pensava, pô, eu preciso de um plano de saúde, eu preciso ter uma segurança, porque a qualquer momento eu vou adoecer. E eu realmente não entendi ainda, não tinha compreendido ainda a lógica do que eu me alimentava e do quanto aquilo estava me adoecendo, né? Claro que eu sei que não é só isso que faz a gente adoecer, né? O alimento, tem uma série de outras coisas, a nossa rotina estressante, uma série de outras coisas, né? Do próprio ambiente tóxico que muitas vezes a gente vive, né? Mas a questão da alimentação é algo primordial que realmente, né, a gente tem que abordar de saída, e foi no que eu me especializei. E quanto mais eu apliquei isso, entendi a importância disso, eu tive uma segurança plena, a certeza plena de que
eu não ia mais precisar me preocupar com plano de saúde, com que eu vou adoecer, que eu vou desenvolver um câncer, isso, aquilo. Realmente, isso aí já passa muito longe da minha consciência hoje em dia, porque eu tenho certeza do que eu faço e da aplicabilidade disso, do quão bem eu me sinto, da minha potência interna e do quão real isso era. Então, realmente, pô, sabe, tirar esse peso das minhas costas, sabe, para mim mesmo foi uma coisa incrível, né? E, por exemplo, também na própria varize da minha perna, né? Que é uma coisa que eu desenvolvi, com 18 anos eu comecei a ter varize, e com a minha mudança alimentar, com tudo isso que eu vim consumindo hoje em dia e tudo mais, eu não fiz nenhuma operação, eu não tomei nenhum fitoterápico, nada disso. E minha varize eu não sinto mais nada, né? Minha veia voltou ao normal. Hoje em dia eu consigo correr aí no máximo da minha potência, fazendo treinamento de tiro, né? Eu dou aquele, corro assim o máximo até não aguentar mais, depois eu paro um pouquinho, corro de novo até o máximo, até não aguentar mais, e paro um pouquinho, faço isso 5 até 10 vezes, né? Para poder bombear mesmo o sangue, fazer você, seu sangue circular, você respirar o máximo possível. Isso faz você tá sempre, né, estimulando o máximo do seu corpo, né? Isso é muito importante na questão de saúde, da vitalidade, né? É uma coisa que eu faço ultimamente, eu não sinto dor nenhuma na minha perna, né? Então eu sei perfeitamente da aplicabilidade disso, do quanto, sabe, eu não tenho dúvida disso, entendeu? É uma coisa que eu só tinha realmente que estruturar e colocar isso de uma forma que as pessoas pudessem entender, né? E é isso que eu vim fazendo ultimamente, né? Tipo, tive esse tempo da pandemia, eu sabia que eu tinha esse potencial, que eu podia fazer isso, então eu comecei a estruturar esse conhecimento nesse sentido, né? Então realmente o que eu estou fazendo é realmente construir uma obra de arte, deixar um retrato da obra de arte do que eu vim estruturando como modo de vida, né? Falando de uma forma reduzida, é exatamente isso. E mostrar para as pessoas que é possível fazer isso também, né? Claro que não é do dia para a noite, mas você vai progressivamente evoluindo nesse sentido, né? Não é do dia para a noite, mas eu acho que você tem que começar. E assim, eu acho que há um dado aí, o Juliano, que é fundamental a gente conceber, que é a sincronicidade dessa busca de conhecimento com o momento que nós estamos vivendo, tá? Assim, eu já passei por um inferno de medicamento e um estilo de vida horroroso, isso e aquilo. Eu estou com 58 anos, eu não sei o que é medicamento, não sei o que é médico, não faço exame de dosagem de nutrientes, então há um bocado de tempo. Não tenho pavores com a minha imunidade. Eu estou vendo essa pandemia acometendo pessoas que se dizem saudáveis, que estão o tempo todo fazendo dosagem de vitamina, você entendeu? E não é por aí. É a autonomia que interessa, tá? E assim, vamos falar sério, a simples mudança do padrão de alcalinidade da alimentação já faz uma tremenda de uma diferença, né? E assim, como você disse, é algo que é complexo. Você não vai linearmente fazer o curso e automaticamente adquirir uma superimunidade. Mas em conjunto, essas coisas todas somadas vão te trazer uma condição de saúde muito melhor. E essa condição de saúde, ela reflete diretamente no seu estado de consciência, velho. Eu é que sei a diferença que faz meditar tomando medicamento psiquiátrico ou meditar de cara limpa, só na base de suco verde, ou do meu detox, né, cotidiano. Quando acontece uma tragédia aí, de repente, não, tá rolando um churrasco, fui lá, comi carne e tal. Bicho, eu sinto. Faz diferença no metabolismo, é impressionante como faz diferença, né? E aí, pô, Com 2 dias de suco certeza. verde, limpou, acabou, tá? Quando você aprende a usar isso a seu favor, bicho, o médico pode até ser seu amigo, você tomar uma cerveja com ele, mas para ir se consultar, você só vai se você cair da escada e quebrar a perna, aí a conversa é outra, né? Então, assim, eu acho que, meu, se a pessoa está atrás de um curso de sobrevivência, vai fazer um curso com o Juliano, meu, porque é um curso de sobrevivência numa outra selva, né? Numa outra pegada, e que assim, Juliano, tem um dado aí que é fundamental, que é a idade, né? Você é de uma geração que está tendo acesso a essas coisas todas, e eu tenho certeza que tem muita gente da sua idade, da sua pegada, que tem interesse em fazer esses cursos, né? Eu fui junkie até os 40, velho, tá? Eu estou aqui bem hoje porque houve uma mudança significativa disso. E olha, se eu tivesse uma máquina do tempo, voltasse e encontrasse um cara feito você, bicho, eu não teria dúvida, você entendeu? De ir buscar esse aprendizado. Porque assim, é muito fácil você cair na balada. A história da colonização, ela não se dá só no supermercado.
né? Ela se dá no churrasco, ela se dá na festa, ela se dá no aniversário com refrigerante, ela se dá no restaurante, no boteco, no show, né? Na própria condição social. Pô, eu sou macho, eu bebo pra caramba. O cara está se destruindo. Literalmente, o cara está se destruindo, né? Para provar uma história aí que, na verdade, ele não precisa provar, né? E depois vai sair, logicamente, correndo atrás de saúde. Você percebe? Então, assim, a Exatamente, cara. transformação, eu acho que ela tem que se dar por inteiro. E é uma época muito propícia a transformações, porque há uma perda de sentido generalizada, né? Não é só a galera que está saindo da cidade, não, velho. Muita gente que está na cidade e não tem para onde ir, não está mais vendo sentido em trabalhar para pagar conta, trabalhar para pagar aluguel, trabalhar para manter um padrãozinho X, porque foi convencionado assim. Então, eu olho para a punk, eu falo, cara, não é só a planta. Nós temos que repensar para sair do convencional, porque o convencional está matando, Pode crer, cara, total, total. É né? exatamente isso, né, cara? As cortinas meio que caíram, né? As máscaras meio que caíram do sistema, né? Quando Estão a gente caindo. vê essa recessão e, né, todo esse glamour da sociedade meio que indo rala abaixo, né? Acho que aquela música do Cazuza lembra isso muito, né? Que ele fala Down no High Society, né, cara? É bem isso, né, cara? Tá rolando um grande Down no High Society aí, né? É, Eu total. sinto isso também, cara. Eu sinto isso bastante mesmo, né? E é isso, né, cara? Cara, uma coisa muito engraçada que uns amigos me falavam, né, antigamente, que faz sentido total hoje em dia, né? É que a gente perdeu tanto a conexão com a natureza, né? Que a gente esqueceu que isso daqui é madeira, é árvore, é um pedaço de árvore, entendeu? Você esquece que plástico é petróleo, entendeu? Que é uma coisa da natureza que foi É, degradada. A gente esquece que vidro é areia, entendeu? Sabe? Faz parte do planeta, natureza, entendeu? você é um animal, faz parte da natureza, entendeu? A gente cortou literalmente isso, a gente realmente esqueceu isso. É muita tecnologia, sei lá, muita padronização do sistema mesmo que, né, fez a gente realmente se sim. desconectar disso e ter medo de uma formiga, né? Se pousa uma borboleta e você, meu Deus, é uma borboleta! Entendeu? É uma coisa bem assim, né? Eu lembro a minha irmã, ela tem uma filha, né, que ela é criada em apartamento, né? E quando ela via aqui em casa era exatamente assim, né? A borboleta pousava nela, ela gritava, enfim, esse tipo de coisa, né? Então a gente se reconectar com a natureza, né, cara? Botar a mão no solo, cultivar o próprio alimento, buscar isso tudo, eu acho que é essencial, né, cara? É o chamado da natureza mesmo, não tem pra onde correr, mano. Não tem pra onde correr, não adianta, não tem pra onde correr, Sim, entendeu? É isso não ou é tem. isso, ou é ficar deprimido no seu canto aí, num ponto concreto de cimento, né? Porque é o que está posto pelo Sim, sistema, né? Infelizmente é isso. Então, traçar uma linha de sim, fuga como uma estratégia de guerra mesmo, né, cara? Porque é o que está acontecendo, né? A gente tá exposto a uma situação de dependência do sistema muito perigosa mesmo. sim. Então, Amigo, é as isso, né? pessoas Tomar não sabem consciência a da situação que a água gente tem. que elas bebem. Sim, Olha a o nível água. de Nossa, cara, uma loucura. coisa As da, pessoas não da sabem que água água incrível é bebem. que uma parada da água incrível é que existe um nível de concentração de agrotóxico que pode ter na água, né? Mas esse nível de concentração, ele vale para um monte de agrotóxicos, né? Então, tipo assim, se você tiver 30 agrotóxicos e todos eles estiverem naquela concentração mínima X, que é recomendável, aquela água continua sendo considerada como potável, né? Então, eles estavam lutando, o pessoal da Fiocruz estava lutando para mudar a legislação nesse sentido e fazer com que exista um máximo, né, de agrotóxicos que possa ter na água, né? Independente da quantidade, né? Isso, pô, é incrível, né, cara? Se a gente pensar, isso está acontecendo hoje em dia, a gente ainda está exposto a isso, né? Se na sua água aí tiver 80 agrotóxicos e todos eles estiverem na concentração lá, que é considerada a concentração que pode levar a sua água a ser potável, você vai beber uma água com 40, 80 agrotóxicos diferentes. Enfim, e não Pois é. existe mais praticamente água que não tem agrotóxico, né? Dada a concentração aí das plantações e de tudo mais, né? A gente sabe que é muito difícil a gente encontrar uma água hoje em dia sem agrotóxico, né? E isso vem do quê? Sim. Vem justamente do nosso consumo, né? Vem justamente do que a gente consome, né? Por que você acha que a gente está bebendo água com agrotóxico? Por que você acha que os pássaros estão morrendo, né? Os animais do Uhum. Pantanal morrem e tudo mais? É justamente por causa do nosso consumo, porque a gente está refém desse sistema, né, cara?
E eles mesmos estão se dando conta disso, né? De que isso tem um nível de que não pode mais se sustentar, né? Tanto que no Não, governo você está Bolsonaro falando tudo. agora, né? No auge do governo Bolsonaro, eles começaram essa ministra do meio ambiente aí, né? Do meio ambiente não, da agricultura, ela começou a estimular que a Embrapa faça pesquisas com microbiologia do solo, né? Com fertilizantes orgânicos, fertilizantes voltados para fungos, né, e tudo mais. Então, porque eles estão vendo, né, a importância de realmente repensar a agricultura, né, de repensar como eles fazem todo esse sistema, porque sabem que a sustentabilidade disso não existe mais, né. Se a gente seguir nesse sistema, a gente vai sucumbir simplesmente, né? E o Brasil também, enquanto produtor, né, de commodities e tudo mais, né, precisa funcionar, né? O país precisa funcionar porque outros países precisam do que a gente tira daqui, né? Então, a gente está cada vez mais também estão tendo que repensar nesse sentido, né? Porque a sustentabilidade das coisas tem que ser levada em conta também, né? Então, é isso, né, cara? Não tem muito para onde fugir, né? Cada vez mais a gente vai ver eles mesmos, né, reconhecendo a necessidade de pensar nas punk, de pensar numa agricultura mais sustentável, de pensar na agroecologia, na agrofloresta, de levar essa realidade para os agricultores, né? Eu acredito muito nisso, eu acredito que não tem outro caminho para a gente enquanto sociedade, né? Ou é isso, simplesmente. E outra, né, cara, quando você fala em punk, necessariamente você está falando em indicadores de solos e plantas com uma capacidade muito grande de versatilidade, né, de adaptação, né, a vários solos. E elas também ajudam a gente no sentido de entender em que medida um solo é saudável, tá? Porque também tem isso, cara, nós estamos lidando com níveis de contaminação de solo extraordinários, tá? E aí, como é que fica a lavoura tradicional se não tem mais esse solo? É o que você está colocando, a questão de sustentabilidade em solo, é uma bucha que não tem tamanho. Eu acho que é um dos maiores problemas alimentares que nós temos daqui para o futuro, porque compromete a larga escala. Não tem como você produzir em larga escala dentro desse modelo. Então, isso te obriga, primeiro, a voltar para uma escala familiar, unifamiliar, não importa, mas numa escala menor de produção. E numa escala menor, o único caminho é a agroecologia. Não tem outra forma de fazer, inclusive para recuperar o solo. Então, quando você começa a entender a função da punk na história, você esquece até o acrônimo, velho. Né? Porque você Pode vai crer. trabalhar a Total, recuperação de solo produzindo comida. É uma loucura, total. tá? Então, lembrando sempre, para quem ainda não se tocou, que a gente usa defensivo para mandar a vida embora e produzir só a vida que a gente escolheu. Então, manda tal planta embora porque é planta daninha, normalmente é uma punk. Manda tal inseto embora porque ele é um predador. Não, bicho, traz para a agroecologia e vamos ver esse sistema funcionando por inteiro, sem ter que matar uma vida ou outra para produzir só aquilo que você quer. E produzindo muito mais. Então, é o que eu falo, você está fazendo, não, porque meu curso é sobre punk, é sobre fitoterapia, é sobre. Não interessa o que, você está abrindo uma porta que dá para um universo enorme, né, de entendimentos de mundo. Dá, por exemplo, para a agroecologia, para uma visão holística dos processos, que normalmente quem vive de supermercado não tem, né? Para um trabalho Total, forte, total. focado em autoconhecimento, que reflete na visão de conhecimento que a gente tem do mundo. Se eu Pode consigo me crer, cara. entender como uma vida equilibrada e faço parte de um modelo equilibrado, bicho, a minha relação com as coisas muda. A minha Total, relação, total. inclusive, com a estética da natureza muda. Pô, velho, eu tô há 10 anos morando dentro do mato. Eu nunca mais quero ver um canteiro enfileirado na minha vida, Juliano. Pode Você crer, cara. percebe? Não me interessa. A estética da vida é outra, tá? Então, o que que a gente está fazendo? Tem uma amiga nossa, você deve lembrar da Bruna de Oliveira, numa das lives que a gente fez, ela trouxe um termo que me chamou muito a atenção de uma amiga dela, que é nutricionista, ela diz, punk é planta alimentícia não colonizada. E esse termo me marcou profundamente, porque todos os nossos males estão nesse olhar colonizado, nessa forma de comida colonizada,
forma de comercializar e de produzir colonizada, relações entre pessoas colonizadas, ou seja, abrindo uma dessas portas e desconstruindo um pedaço que seja disso, você está, de alguma maneira, potencializando uma desconstrução maior, né? Porque, quando você começa a entender o quanto você é escravo dessa parada, as coisas mudam de figura e você quer se libertar. Eu acho que isso é nato do ser humano. Liberdade, para nós, é uma questão de sobrevivência. Enquanto eu me sinto livre, mesmo que eu seja refém, enquanto eu me sentir livre, está tudo bem. Né? Pode crer, cara. Mesmo que seja livre para pagar, porque, olha, eu trampo, eu tenho grana, então eu compro o meu rango. Quando eu entendo que a minha liberdade não está em comprar aquele rango, e sim em ter acesso a um rango que não me faça mal, minha visão de liberdade já mudou. Pode crer, cara. Total. Né? E a gente está caminhando para um mundo, velho, que sobrevive pela saúde. Né? O grande reset do planeta vai ser esse. É luta de classe do mesmo jeito, viu, velho? É luta de classe do mesmo jeito. Pode crer, pode crer. É isso, né, cara? E levar esse conhecimento para as pessoas que mais necessitam isso é muito importante, né? Eu acho que uma das grandes funções aí de eu estar fazendo esse curso e tal, é muitas vezes eu encontro professor, nutricionista, né? Pessoas que, na verdade, estão em busca ali daquele conhecimento para justamente levar ele para frente, né? Para levar isso para outras pessoas, né? Então é isso, né, cara? É formar um exército de pessoas com esse mesmo conhecimento que eu tenho para a gente cada vez mais estar fazendo essa bola de neve rodar e levar mais conhecimento para mais gente, né, cara? Isso cada vez mais se multiplicando, né? Eu acho que essa é a grande sacada da coisa, né, cara? De alcançar, né, formar cérebros assim em vários pontos do Brasil, né, e fazer as pessoas dominarem esse conhecimento de uma forma muito precisa e desenvolver isso, né, cada vez mais, fazer as pessoas se conectarem, também se conhecerem, né, as pessoas que estão... Por exemplo, tem 2 alunos lá do Amapá, né, que já se conhecem, né, por exemplo, o Wagner e o Antônio, né, até participei desse colóquio de plantas medicinais a convite dele. Enfim, é bem legal. Esse lance que a gente está falando sobre o solo, eu vou só falar um pouquinho sobre isso, que é uma coisa que é muito interessante, assim, que eu pesquisei nesses tempos que eu estava na faculdade, que é a questão do fósforo, né, cara? Que a gente utiliza o fósforo para poder alimentar as plantas, né? Porque é um dos principais formadores de energia da planta, né? De ATP e tal. E aí o que acontece? A gente usa o fósforo químico, né? O fósforo que é extraído de rochas, né? Que a gente pega e coloca eles em um formato químico para a planta absorver. E o que acontece? Esse fósforo, essa fonte de fósforo, ela é finita, né? Ela está acabando, na verdade. O fósforo, a nível mundial, de mercado mundial, ele está chegando a um nível final, entendeu? E aí o que acontece? Quando isso acabar, né, a gente vai ter um colapso da agricultura, porque a agricultura ela roda em cima disso, basicamente, né? Então a gente tem E qual é a consequência disso, né? Qual é a consequência da gente extrair fósforo do solo e usar ele para poder regar, nutrir as plantas, né? Quando acontece a chuva e esse fósforo ele é lixiviado, ele vai parar nos rios, nos lençóis freáticos e tudo mais, e ele causa eutrofização dos rios, né? Causa uma grande proliferação de algas e isso causa eutrofização dos rios e tudo mais, né? Mas, além disso, enfraquece as plantas, né? As próprias plantas elas acabam ficando cada vez mais frágeis porque elas perdem a conexão com a micorriza quando você rega elas com o fósforo sintético, né? E a micorriza é uma rede de fungos que traz os nutrientes para a planta e água e aumenta a resistência dela. Então, a planta perde essa conexão com a micorriza e acaba ficando mais frágil, né? O suporte de fósforo está acabando no planeta, né? Então, tipo, se a gente não mudar a nossa forma de entender a agricultura, de fazer agricultura e de respeitar a conexão da planta com a micorriza e utilizar plantas que sejam mais rústicas e que tenham esse potencial preservado, né? A gente não tem outra saída no planeta a nível de produção em larga escala de consumo, né? De coisas para a gente poder consumir. Então, é exatamente isso, né, cara? É importante a gente repensar isso, da gente realmente praticar isso e ver a viabilidade disso acontecendo, né? Ela é imprescindível para todas as espécies no planeta. Não é só para a gente, é para todas as espécies no planeta mesmo, entendeu? Tanto para a saúde dos nossos rios, né? Para a saúde dos animais, né? Porque a gente está realmente destruindo tudo com agrotóxico e contaminando o solo e uma série de coisas. Né? Então, cara, a gente tem que abordar isso de saída, não tem como, assim, é o que você falou, é uma abordagem holística mesmo de todas as situações que a gente está vivendo no planeta, né?
é a questão da nossa saúde, a questão da saúde do meio ambiente, a questão da saúde da água que a gente bebe, né? E da própria diversificação da agricultura, né? A gente entender isso que você falou também, da importância do pequeno agricultor, né, cara? E de ter o pequeno agricultor no campo produzindo, né, cara? Isso porra, é essencial para a gente, né? Porque a monocultura não vai dar certo, simplesmente não vai dar certo, ela não é sustentável. E só interessa a muitos poucos que muitas vezes acabam ficam até devendo para o banco, né? Engraçado isso, que às vezes as pessoas acham que o cara que planta soja ele só tem lucro, né? Mas muitas vezes ele acaba tomando prejuízo, né? Se ele tem uma falha na colheita, alguma coisa assim, né? Um evento de seca, alguma coisa assim, muitas vezes eles vão à falência muito facilmente, né? Então é um mercado de risco extremo, até mesmo para eles, né? E quando a gente pensa na agroecologia, na agrofloresta, você tem uma grande diversidade de plantas e tem um sistema de contenção ali, de sustentabilidade muito maior, né? Então, a sua possibilidade de ter sucesso nas colheitas ao longo do ano é muito maior, né? Então, sua segurança é muito maior. Então, é isso, né, cara? Observar a potencialidade disso e aplicar, né, é uma coisa essencial para a gente. É uma estratégia de sobrevivência para o século XXI, mano. Se a gente não fizer isso, a gente não vai sobreviver nesse século. É simplesmente isso, entendeu? Sim, simplesmente isso. E outra, né, Juliano, tem um aspecto aí que a gente não pode deixar de falar. Eu lá atrás eu cantei a bola, porque eu não ia terminar essa conversa sem falar nisso, né? Nós não temos alternativa de produção em escala diante de mudança climática. Não dá, é impossível você ocupar a quantidade de solo contínuo com a mesma espécie que a gente, do jeito que a gente faz, quer dizer, do jeito que eles fazem, né? Sob o risco de extremo pluviométrico, ou o risco de uma estiagem extrema, ou de um ciclone, não importa o que, você precisa de uma condição mais modulada de produção, e a agroecologia permite isso, né? Então, é meio que uma condição, nós não estamos falando pura e simplesmente de uma opção alternativa de meia dúzia de ripongo. Permacultura e agroecologia não são meras opções. Bicho, se a gente estudar um pouquinho só a história da agroecologia, a gente vai cair em Cuba. No bloqueio a Cuba, na virada dos anos 80 para os anos 90, os caras não tinham o que comer, eles tiveram que inventar formas de produzir alimentos, mesclando técnicas de permacultura e conhecimentos ancestrais de plantação e adubação de solo, principalmente a partir da matéria orgânica que eles tinham disponível ali. E, de repente, começaram a plantar nas cidades, plantar nas vilas, plantar em todos os lugares. Foi o que conseguiu transformar aquela situação absolutamente caótica numa situação unificada em torno de um objetivo de alimentação, que é o básico, é o essencial, né? E as pessoas, elas se esquecem do essencial. Elas estão preocupadas, nossa, será que eu vou poder comer no Subway esse fim de semana? Mano, talvez não tenha mais shopping no fim de semana que vem, acorda. De repente, Pode crer, cara. há um ano atrás, nós não tínhamos pandemia, agora nós temos. Há 10 anos atrás, mudança climática era um papo distante, agora já é uma realidade concreta que está aí batendo na nossa porta. A crise econômica, que o nego está falando, não, porque a crise, a volta ao normal, mano, o normal acabou, você não tem mais nem jangada para se agarrar. Não tem mais volta ao normal da economia, esquece. Isso é tudo groselha. Na verdade, nós vamos agora de crise em crise o sistema a partir do essencial. Não é à toa que está se privatizando água, privatizando tudo que é básico, né? Porque o supérfluo ele vai cair de uso, vai cair de mercado, é óbvio. Total, Mais total. importante ainda, para você ir buscar, eu detesto essa palavra empoderamento, mas você ir buscar seu empoderamento diante de uma realidade. Porque assim, não sei se a galera já entendeu ou não, nós não estamos em condições de depender de governo para cuidar de saúde, né? Vocês não estão vendo os caras disputando a história da vacina, politizando o processo, não sei o quê? Bicho, você vai depender desses malucos para dizer se você vai viver mais 10 anos ou um? Para! A mesma coisa com relação à alimentação, né? Pô, eu sou apaixonado por pizza, mas se eu comer a pizza do jeito que os caras querem que eu coma, eu vou durar mais 2 anos e vou capotar com problema cardíaco. Se eu Pode crer, beber o cara, que os caras exatamente. querem que eu beba, eu vou ter uma pancreatite. Então, cara, talvez o desejo não seja alguém a quem a gente deva obedecer com tanta facilidade.
né? Pode crer, cara. Pode crer. É Total, complicado, cara. viu? É É complicado. exatamente isso. Exatamente isso, Geraldo. A gente tem que encerrar, que já está batendo uma hora aqui de live, né? A gente tinha combinado Bate não. 50 minutos e bateu uma hora. A gente sabia, Tá né, que bom. isso ia render papo para sempre, né, mano? A gente falando aqui, a gente Ah, pode se falar deixar, sobre isso vai, meu. mais, Mas super valeu. literalmente, né, mano? Super valeu. Tá ligado? Mas vamos Eu dar uma super te finalizada aí, agradeço. uns 5 minutinhos para a gente poder Então, finalizar, arredondar aqui para fechar bonito. Eu queria que tá. você falasse sobre essa questão do não pertencimento do mercado, né? De quando as pessoas não pertencem ao mercado, né? E como isso impacta, né, na questão das punk, né? O que as punk significa nesse sentido, né? De não pertencer ao mercado e do que a gente encontra quando a gente busca isso, né? E aí a gente finaliza por aí, eu acho que é o tempo que a gente tem. Grosso modo, assim, o supermercado ele trouxe, né? E quando eu digo trouxe é porque eu vi chegando, né? Quando eu tinha, sei lá, 8 anos de idade, ainda não existia supermercado em todos os lugares, né? Eu ia em vendinha com a minha mãe, né? Ia em feira, ia em chácara comprar coisa, não sei o quê. Mas quando o supermercado chegou, a gente aprendeu que o supermercado era uma medida de civilização e que aquela comida que estava se vendendo lá era uma comida prática para favorecer a dona de casa, para que ela tivesse mais tempo. E que tudo aquilo estava a serviço de uma qualidade de vida suposta ali, que ia revolucionar a vida de todo mundo. E aí, então, eu faço a seguinte observação: pergunte-se para quem é a civilização. Porque a civilização, quando chega, ela chega para meia dúzia. E junto com esses produtos disponíveis que a civilização traz, ela traz a sua medicina também, que serve para associar o cuidado do alimento ao cuidado do remédio. São coisas que funcionam juntas. É um consórcio. Então, talvez essa civilização não seja exatamente o que nós estamos buscando. Vejam só, enquanto não havia supermercado, vocês têm ideia da quantidade de pessoas que comeram uma vida inteira? De pessoas que chegaram à idade avançadíssima, comendo inclusive banha de porco, toucinho, churrasco, não sei mais o quê, mas sem os níveis de intoxicação em que a gente vive hoje. Então, assim, a ideia de que nós vamos encontrar tudo de que nós precisamos disponível para venda é uma farsa. É uma farsa, né? Acabou, E né? é isso que Acabou nos essa faz ideia. reféns. Acabou, velho. Então, assim, você quer ser refém desses caras? Eu sempre faço uma pergunta para a galera. Se você tiver 10 mil reais no bolso e o supermercado estiver fechado, você vai fazer o quê? Você vai passar mostarda nos 10 mil reais e comer? Não vai. Pode crer, cara. É Qual é a exatamente isso. alternativa? Qual é a alternativa, então? Eu preciso encontrar meios para encontrar comida numa situação extrema. E enquanto essa situação extrema não chega, essa comida ela pode ser a minha segurança de saúde, tá? Porque Cara, também é tem isso, exatamente isso, mesmo Geraldo. Nossa. inserido no sistema, você tem a opção de comprar o alimento saudável. Você não compra porque ninguém faz propaganda de rúcula, velho. Você já viu propaganda de rúcula na televisão, de couve, de sumão Não, verde? Não. Você vê de frango da Sadia, de pizza não sei de quem, de nuggets não sei das tantas. Percebe? Então, a gente precisa se libertar desse inferno, tá? E dada a questão de tempo aqui, eu não vou me alongar mais, mas eu acho que a questão, sim, é de politizar o processo e de você entender que há uma relação de opressão na economia e no comércio, na qual tudo depende do seu financiamento. É o seu trabalho que produz toda essa loucura, você banca isso. Então, se você escolher o que você vai bancar, talvez o jogo mude. Não sei. Tá? Eu sou partidário do boicote a tudo que não presta nesse mundo. Então, no momento em que a gente entender que o mercado e o nosso pertencimento a esse mercado são determinados por escolhas comerciais, né? Talvez a gente tenha uma chance. Talvez. Né? A gente está começando a entender que aquilo que a gente não compra não vai para frente. Não é assim?
Se a gente tem força para Total, fechar cara. um supermercado, para mudar o modo de produção de uma indústria que testa em animais, para mudar um modelo de construção em locais que está prejudicando o meio ambiente, velho, talvez a gente consiga mudar o mercado como um todo e exigir alimento decente, porque o nosso problema central hoje é esse, nem isso à disposição a gente tem. As pessoas têm que ficar garimpando onde comprar comida de qualidade, né? Então, cara, no fim, eu acho que você devia mudar o nome desse curso, curso de sobrevivência na selva de pedra, Pode crer, cara, né? pode crer. Porque é isso. Nós estamos vivendo uma É por selva, aí, velho, cara. não é? É isso, Então, cara, é cara, eu isso. sei que o nosso tempo está apertado. Quero agradecer demais o convite, a oportunidade de falar, dizer assim mais uma vez que eu te admiro pra caramba, né? Você nessa idade já está tão empenhado, tão envolvido com essa luta toda. Isso me dá esperança de futuro também, sabe, velho? Porque a gente já está meio com a ficha corrida aí, e de repente ver a geração de vocês batalhando desse jeito muda um pouco a relação de esperança. Então, agradeço também por isso. E, meu, no que depender de mim, para vender curso, para recomendar, para bater bola, para trocar ideia, estou sempre à disposição. Falou? Tamo junto, cara, tamo junto. Eu te agradeço demais aí, você ter colocado isso tudo. Eu sempre acompanhei, né, aquelas lives que você veio fazendo lá do Papo Punk e tal, e, pô, sempre veio fazendo vários bons na minha cabeça, assim, eu sempre veio explodindo aquela coisa toda, né, vendo você, trazendo sempre muita informação, então, muito bom ter você aqui, pô, né, reconhecendo o valor do curso, reconhecendo a importância desse trabalho todo que a gente vem fazendo também. Pô, eu gostei muito das coisas que você veio fazendo ultimamente, com toda a galera que você chamou, toda a movimentação que você criou com o Papo Punk, né? É muito Ah, importante a gente levar isso para frente, cara. Muito importante a gente cada vez mais batalhar nesse sentido. E eu, sinceramente, não me vejo mais fora disso. Eu não me vejo mais parando com isso, sabe? Eu vejo a minha vida inteira daqui para frente vai ser isso, tá ligado? show de bola. Então, é isso, é inovar cada vez mais, é buscar cada vez mais a capacidade de trazer coisas novas, né? E levar isso para as pessoas, né, cara? Levar essa libertação, porque o que está posto, a gente já sabe exatamente o que está posto, né? E a gente passou por isso justamente para poder absorver esse conhecimento e levar ele para as pessoas, né? Agora é encontrar quem tiver a fim de absorver isso e formar essas cabeças dessas pessoas para poder que elas alcancem outras pessoas e isso nunca deixe de Multiplicar. se Sim. propagar, né, cara? É isso, essa é a ideia da coisa toda, né? Então, tamo junto, cara. Eu te agradeço demais aí pela Falou. oportunidade de a gente trocar e vamos marcar outras oportunidades aí para a gente falar mais. Agradecer a Vamos presença da aí. galera aí, a Leila que estava aí, que é aluna do curso online, a André que estava acompanhando aí Legal. também, a Mayara, a galera acompanhou bastante aí. Teve até algumas interações, mas a gente estava tão falando tantas coisas aqui que acabou que a gente nem teve como interagir muito. Mas agradeço a presença da galera também e tamo junto, Geraldo. Valeu, a gente se fala para uma Valeu, próxima Juliano. oportunidade aí, senão vai ficar muito longo o vídeo para a galera assistir depois. Valeu, um Isso aí. abraço. Valeu. Abraço para você, abraço para todo mundo aí. Tchau. Tamo junto.